Olá, muito grata por te abrires para mais um episódio do Sopro Divino. Para este tema, o Grande Mestre está dentro de ti. O tema é tão profundo que são 3 episódios com o mesmo assunto e mesmo assim eu acho que há sempre muita coisa para dizer e há sempre muita coisa para partilhar. Hoje, conforme eu prometi, eu tenho aqui um homem e uma alma muito bonita, o Bruno Flores, que aceitou o meu convite e nós já estávamos aqui numa profunda conversa os dois antes de estarmos a gravar o podcast e tão bonita, que eu já tinha vontade que tivesse a ser gravada, mas eu tenho a certeza que essa bonita conversa vai também acontecer agora e que o Bruno vai poder inspirar muitas almas com a sua beleza, com a sua transformação, com a sua história, com o seu compromisso consigo próprio. Então, Bruno, primeiro que tudo, e eu já te disse isto a ti individualmente, mas quero também dizer às pessoas que estão connosco, que nos estão a ver, que nos estão a ouvir, obrigada pelo que tu estás aqui a representar. Eu sei que tu vais inspirar muitos corações e tu tens aqui uma importância muito grande, que os homens como tu estão a abrir caminhos e estão a inspirar aqueles que por alguma razão, e nós sabemos que a sociedade nos incutiu muita coisa, resistem a este tipo de práticas como a prática meditativa, como o yoga, porque existe uma série de crenças também à volta disto e para mim tem mesmo muita importância eu estar a entrevistar-te a ti, Bruno, por te conhecer, por conhecer a tua sensibilidade, por conhecer naquilo que tu te transformaste e naquilo que tu ofereces a quem se cruza contigo. Então, Bruno, grata por estás aqui hoje comigo, aliás, connosco. Olá, boa tarde a todos, gratidão, Ruth, sabes que já tínhamos, como estávamos a conversar, estou muito grato por esta oportunidade, realmente eu sentia, quando falaste comigo, quando me abordaste, não havia como dizer não, tinha que dizer que sim, porque eu sentia que isto estava no meu caminho, passar por esta entrevista e partilhar o meu testemunho, a minha história, porque acho que a minha história poderá realmente tocar no coração de alguém ou despertar aqui alguns botões, algumas campainhas a pessoas que estão num percurso de procurarem a cura, de procurarem voltarem-se para dentro de si, libertarem-se, e estou muito grato, muito obrigado, muita gratidão mesmo. Bruno, nós estávamos os dois com muita vontade de entrar em direto, estávamos os dois com muita vontade de partilhar muita coisa, porque há muita coisa bonita à volta da tua história. E primeiro eu gostava que tu nos contasses como é que tu chegas até aqui, como é que tu chegas até à meditação e porquê é que ficas na meditação, vou dizer assim, vou usar mesmo esta expressão, porquê é que chegas à meditação e porquê é que ficas na meditação? Pronto, eu gostava de fazer um pequeno enquadramento muito rápido de realmente como é que foi o meu percurso da minha vida, e até mesmo começando por criança, para também demonstrar como é que era a minha personalidade, como é que estava apagada a minha essência, como estava apagada toda a minha envolvente. Ou seja, eu propriamente em criança, quando nasci, e hoje em dia tenho noção disso, que não fui um filho desejado, ou seja, eu fui desejado, mas fui desejado como se fosse uma rapariga e não um rapaz, porque os meus pais já tinham um rapaz e desejavam uma rapariga. E eu nasci como uma criança com uma sensibilidade fora do comum, ou seja, era uma criança que quem me via, quem falava comigo, notava que eu era diferente, tinha uma diferença. Eu, quando recebia os meus familiares, eu abria a porta com um sorriso escancarado e as pessoas sentiam-se acolhidas, sentiam uma energia positiva. Lá está, é o normal, os pais vão tapando ou vão bloqueando esta essência da criança, ou pelas crenças que eles acreditam, pela própria sociedade, e então senti desde o início sempre muito fechado e ter a necessidade de me recolher, o que estes anos todos vesti sempre uma máscara, ou seja, o Bruno era o Bruno que queria agradar ao próximo, queria agradar toda a gente, primeiro os outros e depois eu. Estava sempre com a preocupação de fazer sentir as outras pessoas bem, sempre com o bem-estar dos outros primeiro do que comigo próprio. Na adolescência eu fiquei um pouco revoltado com isto, eu cheguei a uma altura que senti que não estava
inserido bem naquela família. Eu sentia que a família onde eu estava, eu não me identificava com os valores, não me identificava com os pensamentos, não me identificava com eles. E que isto me levou aos 18 anos a ir morar sozinho, sair de casa. E aí começou o meu percurso de vida profissional. Eu frequentei uma religião espírita durante 5 anos. Isto a Ruth não sabe, estou a fazer aqui revelações deste momento. Participei numa religião espírita ao fim de 5 anos, que me fez sentido, tive uma aprendizagem, foi importante para o meu crescimento. Ou seja, essa religião foi como uma família para mim, visto que eu não me encontrava naquela família, e fez parte do meu crescimento. Entretanto, eu entrei para o meu trabalho que ainda hoje tenho, na área financeira, e essa parte hoje em dia compreendo que foi eu quis me desligar da parte sensitiva, eu quis me ligar mais à parte racional, ou seja, quis novamente continuar com aquela máscara e bloquear toda a parte sensitiva que eu tinha, que era muito maior do que propriamente a parte racional. E nisto foram e têm sido 20 anos, eu tenho 20 anos de trabalho nesta área financeira. Isto em 2020, em dezembro de 2020, eu cheguei a um ponto que trabalhava tanto, tinha uma equipa, geria uma equipa de pessoas, trabalhava das 8 às 8 da noite, eu sentia muita ansiedade, tanta ansiedade que chegou a um ponto que já tinha sintomas corporais. Eu cheguei a ir fazer exames ao coração, porque pensei que fosse um problema cardíaco, e os exames não acusavam nada. Mas eu sentia pontadas no coração, na zona do coração, no peito, sentia, e eu, como é que era possível? Era a ansiedade a manifestar-se, não é? Exatamente, a ansiedade a manifestar-se. Chegou uma altura que eu comecei a ter cada vez mais sintomas corporais, comecei a ter dores de cabeça, eu não sou pessoa a ter dores de cabeça, cheguei a um ponto que percebi que estava mesmo doente, que o trabalho estava completamente a absorver-me, porque eu não era capaz de pôr limites, tinha muita dificuldade em pôr limites, eu era carregado, queria sempre ajudar, quando me pediam ajuda eu ajudava as pessoas e deixava o meu trabalho para trás, só que eu depois sofria com esta situação de não podia dizer, não sabia dizer não dizia não, mas depois sofria com isso internamente, ou seja, eu não estava a respeitar o meu interior, não estava a respeitar a minha essência. Chegou essa altura que realmente eu tive que pôr baixa, tive que estar um mês parado, para conseguir me restabelecer e recuperar. Foi curioso, e aqui vai entrar a parte quando eu conheci o caminho para a Ruth e para o trabalho dela. Foi curioso que eu um dia que acordei e disse sim, hoje tenho que fazer uma mudança na minha vida, tenho que mudar alguma coisa em mim. Então, o que é que eu fui mudar? Olha, vou ao cabeleireiro e vou fazer um corte diferente. Pronto. E fui cortar o cabelo e estava no telemóvel a mexer e de repente estava à procura de livros de ajuda, de autoajuda, de coaching. E então o que é que aconteceu? Apareceu-me o livro Simplifica a Tua Vida, da Ruth. E eu comecei a ler o prefácio, comecei a ler a introdução e eu assim, é isto mesmo que eu preciso. É mesmo isto que eu preciso. Então a partir daí comecei a fazer todos os exercícios, porque quem conhece o livro da Simplifica a Tua Vida tem vários exercícios, várias meditações para fazer, e fui fazendo um por um e fui cada vez sentindo mais vontade de percorrer aquele caminho, porque estava a sentir ali como se fosse uma luz ao fim do túnel, como se algo me chamasse e dissesse, é por aqui que tu tens que seguir, é por aqui que é o teu caminho, da tua libertação, da tua cura, porque eu estava naquele momento mesmo a precisar de cura, porque estava mesmo doente. E realmente ainda me recordo de ter na parede do quarto um painel com uma pirâmide e com post-its de frases a dizer eu sou paz, eu sou amor, eu sou determinado, que é um exercício que está no livro. Estou a arrepiar. Mas acredito que do lado de lá estão a adorar ouvir-te. Mas acredita, Ruth, e desculpa se eu tiver-me a alongar muito. Não, de todo. Mas eu cada vez que estava a trabalhar e estava em teletrabalho e olhava para os post-its quando eu me sentia mais com ansiedade, porque eu ainda estava numa área que era muito complicada, ainda estava com a equipa, a gerir a equipa, e quando eu sentia mais ansioso eu olhava para os post-its e aquilo acalmava-me. Aquelas frases acalmavam-me, eu repetia-as e parava e repetia-as. Pronto.
Depois, houve uma primeira vez que eu assisti a uma meditação tua, Ruth, que na altura acho que até foi que era gratuita, uma meditação aberta, e recordo-me da primeira vez que eu escrevi um comentário a dizer que sofria muita ansiedade e tu respondeste diretamente, e eu achei aquilo maravilhoso, porque eu pensava nestes eventos, porque lá está, e é importante eu dizer isto, eu conhecia zero de meditação, nunca tinha meditado, tinha a minha ligação realmente espiritual e a minha sensibilidade, mas para mim não conhecia nada, e eu pensei, isto ninguém vai falar comigo, ninguém vai responder, isto tudo eu a pensar, mas quando eu recebo aquelas palavras da Ruth a dizer que faz estas práticas mais vezes, que tu vais ver que ao fim de uma semana a tua ansiedade, eu não me esqueço destas palavras, foram as primeiras palavras que eu recebi da Ruth diretamente, faz a meditação uma semana que tu vais ver que a ansiedade vai reduzir. Então eu comecei a fazer e comecei a procurar no YouTube, porque a Ruth tem meditações pequenas para quem está a começar, de curta duração, para os dias da semana. Comecei a fazer essas meditações. Cada vez sentia a necessidade de fazer mais, porque sentia efeitos, libertar a ansiedade, sentia que eu estava mais tranquilo, porque também não disse que, para além dos sintomas corporais que eu também tinha, o chamado síndrome de pensamento acelerado, ou seja, eu praticamente já não conseguia dormir, estava sempre a pensar nos problemas e a pensar o que é que eu tinha para resolver no dia a seguir. E isso e a prática ajudou-me, estas pequenas meditações ajudaram-me realmente a sentir que eu estava a ficar diferente, estava a ficar mais tranquilo, conseguia pensar, conseguia raciocinar. Isto foi o início, até que depois, quando surgiu realmente a inscrição, o curso do Grande Mestre, e eu disse, não tinha dúvidas nenhumas que era aquilo que eu tinha que fazer, não hesitei nem sequer um minuto. Inscrevi-me logo e fiquei muito grato por haver aquela oportunidade, porque poderia não haver o início daquele curso tão cedo, e era mesmo aquilo que eu estava a precisar. Claro que eu comecei quase naquela fase a fazer um trabalho quase de stalker aos trabalhos da Ruth Caldeira, porque eu precisava, aquilo estava-me a alimentar, estava-me a dar ferramentas para eu me desbloquear, para eu me curar, para eu me libertar. E então, pronto, começou aí, foi o curso do Grande Mestre, que foi um percurso lindíssimo. Bruno, desculpa, conclui. Não querendo adiantar, ia dizer, do curso, acho que foi muito importante eu percorrer cada etapa daquele curso e dedicar-me completamente, ou seja, dedicar-me no sentido de fazer as práticas todas as semanas, não deixar de fazer uma prática, porque depois, passado uma semana, já era outra meditação, e eu hoje olho para trás e sinto que foi importante cada meditação naquele momento, porque se eu passasse para outra meditação, eu não ia estar preparado para fazer aquela meditação. Não ia, porque há meditações que são muito específicas, muito poderosas, muito fortes, e é preciso nós estarmos preparados. E eu hoje em dia sei isso, que ainda bem, e gratidão por eu ter conseguido seguir esse caminho e essa disciplina, no sentido de ir meditando passo a passo, meditação a meditação. Bruno, é mesmo disso que eu quero falar, porque foi algo em que eu realmente insisti no segundo episódio do Grande Mestre Estar Entre Ti, e que acho tão importante reforçar, porque se eu tive uma grande transformação na minha vida e se eu continuo a transformar desafiantes áreas da minha vida, estão relacionadas muito com o meu compromisso. Quando falava com a Daniela Fonseca, não é, neste segundo episódio do Grande Mestre, também havia isto em comum, o compromisso, eu vou realmente dedicar-me, e essa dedicação é sempre a nós, não é? Ou seja, a dedicação a ti, tu quiseste percorrer esse caminho, e o que tu trazes aqui de extremamente inspirador, e por isso eu falei contigo para estares aqui a receber estas minhas perguntas, a aceitar responder assim, aqui, estas minhas perguntas, para mim é um privilégio, e eu vou explicar também porque é que eu escolhi o Bruno para falar, porque é que eu escolhi a Daniela para falar. É que tu tiveste uma participação muito profunda em cada semana deste curso. Tu estavas muito presente, e de cada vez que tu escrevias havia muita profundidade nas tuas palavras. E eu ainda há pouco, quando nós estávamos a falar um com o outro, ainda não estávamos a gravar o episódio, eu disse-te que realmente há pessoas que se inscrevem
e que eu nem sequer sei se fazem o curso porque não partilham no nosso grupo privado, não é? E, ou seja, aqui a minha questão é, eu soube que tu estavas lá, eu não só soube que tu estavas lá, como eu soube o que é que tu estavas a viver, como eu soube o que é que estava a acontecer em ti. E é uma coisa que eu quero partilhar aqui com as pessoas que estão a ouvir e que eu sei que estão a ser inspiradas por ti, é que a tua cura, que é uma frase que é muito forte, não é? Que existe sempre em nós e neste curso, que é a minha cura, é a tua cura, os teus processos levavam as pessoas que faziam parte do grupo a inspirar-se e a fazer a cura delas. Ou seja, tu estás a dizer, eu entreguei-me a cada etapa. Se calhar havia pessoas que protelavam um bocadinho e que diziam, não faço esta semana, depois misturo uma prática com a outra, ou se calhar só faço a outra. Só quando tu ias, quando tu aparecias, quando tu partilhavas o que é que tu sentias a cada meditação, eu sentia a tua força, sentia o teu coração a inspirar as pessoas do lado lá. E isto é algo que, e por isso o tema O Grande Mestre está dentro de ti, porque nós temos muito esta tendência para dar o tal poder ao outro, não é? Para esperar que o outro nos resolva, para esperar que o outro responda por nós, que o outro faça por nós. E quando alguém se compromete, assume que realmente o condutor do autocarro da sua vida sou eu mesma, és tu. E nós até podemos ir à procura de mestres e de pessoas que nos ajudem, que nos inspirem. E fica por aí, que nos abram os caminhos, que facilitem alguma coisa. Mas depois a transformação é realmente da tua responsabilidade. Como tu agora também estás a inspirar quem está a ouvir ou quem te está a ver. E eu, para mim, é muito forte tu estares aqui, e até queria falar sobre isto porque tínhamos falado dos dois anteriormente, que tu debateste com uma coisa que eu achei muito interessante. Ok, já foste tu a aceder a essa mestria interna. Tu dizias, houve momentos, quando eu ia partilhar o que eu sentia, que eu pensei, será que isto é o meu ego? Será que isto é o meu coração? E depois acabavas por escolher partilhar. Falas um bocadinho disto, porque todos nós vivemos esta dança entre a dualidade do que é o coração, do que é o ego, como é que eu sei o que é o ego, o que é o coração. E eu gostava também que tu partilhasses isto, porque sendo homem, eu acho que ainda existe mais esta crença do eu não vou partilhar, eu senti isto tudo, mas eu vou guardar para mim. E tu não. A cada semana, eu acho que não houve uma semana que tu não tivesses partilhado o teu sentir, certo? As 12 semanas desta viagem meditativa, tu partilhaste sempre o que tu sentiste. Ora, isto para mim é uma grande inspiração. Sim, acho de uma forma geral, eu no início sentia, e foi isso que nós falámos, eu sentia quando comecei a partilhar, porquê? Porque eu fazia as meditações e as práticas e sentia algo extraordinário, e eu pensava, mas será que sou só eu que sinto isto? Vou partilhar, pode ser que alguém também diga que sentiu o mesmo, e depois chegava uma altura que eu começava a pensar, mas Bruno, isto é a tua necessidade de aceitação por parte das outras pessoas, é o teu ego, tu estás aqui a partilhar isto, porque tu queres que as outras pessoas vejam e ponham likes e respondam, tu queres ser visto. Mas depois o outro lado meu pensou, mas como é que pode ser o meu ego se isto sai do meu coração? O que eu estou a partilhar foi algo que eu senti naquele momento, foi algo tão bonito e tão inspirador e tão puro, que não pode ser o ego. Então não desisti, continuei, e muitas das vezes via partilhas de colegas de curso, e eles, assim, quem estiver aí a ver, muitos beijinhos e abraços para eles, porque realmente havia às vezes comentários e partilhas, pessoas que precisavam mesmo, estavam a sofrer e precisavam de cura, e às vezes também sentia que dava um colinho, como tu fazias e sempre fizeste, e que é a parte melhor do curso, é nós recebemos o colinho da Ruth. Às vezes eu sentia essa necessidade também, esta pessoa precisa de um pouco de luz também, dar um bocadinho de mim, e mesmo estando num processo de cura também, eu nem sempre fazia isso, mas na altura certa eu também tinha uma palavra a dizer, e as pessoas respondiam e punham like e agradeciam, e aqui fomos criando uma unidade de grupo, não é? Uma partilha de energia, foi muito bonito, acho que foi um grupo muito bonito.
já agora aproveito, porque eu sinto muito isto quando começamos a despertar esta mestria, a Alfazema quis se juntar, engraçado, sentiu aqui a energia e quis se juntar a nós, os animais sentem. Eu ia dizer, uma vez que tu sentiste esta transformação, e eu comecei a sentir muito isto também quando iniciei a minha prática meditativa e quando iniciei uma grande transformação interior, porque é disto que nós estamos aqui a falar, a vontade de inspirar o mundo, às vezes até podia ser um bocadinho chata, porque eu passei por uma fase, se calhar ainda sou e não sei, mas passei por uma fase que acho que era um pouco chata, porque eu queria que todas as pessoas sentissem o que eu sinto e, portanto, era com a família, era com os amigos, ou seja, tu tens que fazer isto, porque, ou seja, a minha alegria era tanta, este jubilo que eu falo ao aceder a esta memória, a esta divindade que habita cada coração, não é? Cada um de nós eu acredito muito nisto, que existe uma divindade dentro de cada casa, de cada corpo-casa, cada templo. E então eu dava por mim a querer inspirar toda a gente e a querer ajudar todas as pessoas e também há que saber respeitar. Mas eu pergunto assim, tu fizeste isto dentro do grupo, mas pergunto-te, tu começaste a sentir que mesmo à tua volta, o que é que aconteceu também contigo? Ou seja, tu mudaste internamente, mas depois à tua volta, se calhar naturalmente também começaste a levar essa inspiração para que... O que é que começaste também? Como é que a tua mestria começou a inspirar o mundo? Eu senti exatamente o mesmo que tu, essa necessidade de gritar aos céus e espalhar, dizer os efeitos que a meditação me está a trazer e que os meus colegas, amigos, falava, alguns olhavam assim para mim, olha, este já fritou a pipoca, mas eu não queria saber, eu falava e havia algumas pessoas que eu tocava e sabia que tocava. E o objetivo era mesmo esse, era tentar também tocar outras pessoas. Hoje em dia já é diferente, ou seja, como sinto uma maior segurança e também sinto realmente, porque nós sabemos que nem com todas as pessoas nós podemos falar sobre estes temas, mas sinto que hoje em dia as pessoas que se aproximam de mim, parece que é a minha energia que atrai essas pessoas. Elas estão a precisar de uma palavra ou precisam de um conselho, ou mesmo estão a passar algo parecido com o que eu passei em termos de não conseguirem estabelecer limites em termos de trabalho, e eu, como passei, como tenho a minha experiência, consigo, com a minha experiência, mostrar e dizer que põe limites, não, olha para dentro de ti, escuta-te, ouve, se não é isso que tu queres, respeita, tu não estás a respeitar, depois vais-te sentir mal. Ou seja, hoje em dia tenho várias pessoas, colegas... Desculpa, Sim, sentes que isso sim, já sim. é a voz do teu mestre? Sentes que Sim, isso já é a voz da mestria que tu aprendeste a aceder, que tu aprendeste a escutar, que tu aprendeste a respeitar, a comunicar contigo? sem dúvida, sim. Sinto que sim, que é a voz do meu mestre, sim, sem dúvida. É o sentir que tenho que há necessidade de tocar aquela pessoa e às vezes até nem dou conta disso com algumas palavras. Já me aconteceu eu estar a falar com um amigo e depois o meu amigo dizer-me assim: mas ele falou-me naquilo, mas como é que ele sabe que isto se passou? E aquelas palavras que eu tive com ele tocaram-me naquele momento. Eu, por exemplo, tenho na minha página de Instagram pessoal nada muito elaborado, uma coisa simples em que que sempre faço uma meditação, por vezes tenho algumas palavras e alguns pensamentos e gosto de partilhar. E então tenho uma parte que se chama Despertar, onde tenho várias frases e já tive amigos que me enviam mensagens e dizem: essa frase que tu partilhaste hoje, isso estava mesmo a precisar de ouvir isso. Estava mesmo a precisar de ouvir essa frase. Oh, Bruno, tens alguma frase que... Eu sei que não tens isto preparado, mas tens alguma dessas frases à mão, digamos assim, que possas partilhar connosco? Porque uma das coisas que acontece, e também já vamos falar sobre isso, é que nós abrimos muito a criatividade. E falámos os dois antes de estar a gravar, falámos sobre isto, que é a criatividade que começa a tornar-se muito maior dentro de nós e tu até me dizias, não, é que eu dou por mim a sentir, a receber frases e pensamentos e eu tenho que escrever. E então acho que é tão bonito, já que tu me estás a inspirar tanto, se calhar leres uma ou duas das frases que já chegaram até ti, porque a pessoa que está do lado lá também está cá para receber essa tua energia.
quem está a ouvir este podcast é porque também foi atraído pela tua energia, por aquilo que tu tens para nos dar hoje. De uma forma geral, ou seja, são tantas que já tenho escrito, que pronto, há várias. Acho que principalmente são frases que dizem respeito ao amor próprio, a respeitarmos a nós próprios, não vivermos a vida dos outros, vivermos a nossa própria vida, saber impor limites, não deixar viver, não vivermos a vida dos outros e vivermos a nossa vida. Existem tantas. Já fiz também uma pergunta difícil porque tu não estavas à espera. Isto era caso só se estivesse ao telefone ou assim. Sim, por acaso tenho. É provável que ouçam, como são publicações com som, é provável que ouçam alguma coisa, mas eu posso rapidamente aqui partilhar algumas, porque até é engraçado. Ruth, até houve uma vez, e tenho uma publicação, e não me recordo o que é que me inspirou, mas é sempre a seguir uma meditação, que eu, naquele dia, tive que falar sobre o tema morte, por exemplo. Porque às vezes é um tema que é muito difícil de aceitar. E julgo que até sei porque a minha professora teve, e se a minha professora me tiver a ouvir, muitos beijinhos para ela, a professora Lídia, que ela estava a sofrer com a morte de um animal de estimação e estava muito apegada e sentia ali muito sofrimento, e eu naquele dia senti que eu deveria fazer uma publicação, ouvi umas palavras que tinha que publicar. E lá está, os temas variados, são coisas que me vão surgindo. Olha, esta, por exemplo, às vezes sentimos num turbilhão de emoções, de medos, como se estivéssemos no centro de um tornado. Para, respira, observa-te. És tu que crias os medos através da tua mente e que os alimentas e dás força como um tornado. Isto é uma delas. Que lindo, Bruno. Olha, tu estás a falar sobre coisas que, para quem se calhar nunca meditou, há muitas pessoas do lado de lá que já o fazem, mas para quem nunca meditou, e que às vezes as pessoas têm muito esta pergunta de mas como assim? Às vezes quando nós falamos não, esta inspiração chegou até mim, este tipo de frase chegou até mim, e as pessoas acham sempre que isto é tudo muito místico e esotérico, mas a verdade é, nós estamos sempre a falar connosco. É por isso que muitas vezes nós dizemos bolas, a minha mente não para. Então, na verdade, o que acontece é que um praticante de meditação, não é? Um praticante de yoga, pura e simplesmente treina-se a um tal ponto que nós sabemos que a voz que está a surgir, que é igual, na verdade, à voz diária, não é? Mas a maneira como chega, a forma como a energia que está por trás diz-nos isto vem do mestre, eu preciso de escrever. Olha, pensei em alguém e esta frase surgiu, preciso lhe mandar esta mensagem. E às vezes até surge isto, olha, esta mensagem é para ti. E é tão bonito que isto é uma coisa muito comum em quem se abre a esta magia de perceber que todos somos mestres, que todos temos essa sabedoria e que quando começamos a trabalhar, nós depois até somos mensageiros sempre, somos canais, todos nós somos canais. Sim, não é? sem dúvida. E é tão bonito, por isso é que eu pedi também para tu leres o que sentias e o que chegava até ti, porque aquilo que eu sinto é, nós acabamos por nos ligar a algo que não é só físico. Eu digo que a meditação não é o caminho de regresso a casa, mas através da meditação nós ligamos a algo que é físico, porque nós estamos a ligar-nos ao nosso todo, nós ligamos à nossa mente, nós ligamos-nos aos nossos pensamentos. Aliás, por nos ligarmos ao nosso físico, porque tu prestaste atenção ao teu físico através da ansiedade, do peso, da doença, não é? E foi a mudança do teu mindset, o reduzir o teu nível de pensamento, o síndrome do pensamento acelerado, que tem logo efeitos, porque eu também senti isso, né? Tem efeitos imediatos no nosso corpo. Isto quando o nosso compromisso é diário. Sim. E é tão bonito eu poder escutar-te a ti, Bruno, um homem, para que se perceba assim, isto não tem nada de místico, isto é uma coisa natural, porque se eu fechar os olhos, não é? E se eu realmente fechar os olhos, eu percebo que há uma presença em mim, porque essa presença se expressa. Agora, se nós estivermos atolados, como tu dizias, não é, da pressa, de tudo aquilo que nós temos para cumprir, nós não damos espaço nem tempo para essa voz surgir. Ou melhor, ela até está lá, mas nós não lhe ligamos nenhuma. Exatamente. Não lhe ligamos nenhuma.
Sem dúvida. E então é ouvir cada vez mais pessoas como tu, que a Daniela, que dizem, não, olha, isto aconteceu, mas aconteceu porque eu me comprometi e porque tu ainda há pouco me dizias, eu continuo a meditar diariamente e na verdade tenho sede de mais, que é uma coisa com que eu me identifico muito, tenho sede de aprender mais porque eu sei que eu vou ajudar mais as pessoas. Bruno, e nesse feedback que tu me deste, também me disseste, Ruth, eu gostava muito que tu me perguntasses quais foram as minhas meditações preferidas e porque é que elas foram tão importantes para mim. E eu vou fazer essa pergunta porque percebi que era importante para ti falar sobre isso e ao mesmo tempo que acredito que algum processo pelo meio possa ajudar quem te está a ouvir. É assim, das meditações mais fortes, por assim dizer, e que eu senti mesmo necessidade, e hoje em dia é algo que eu também gostaria de dizer que ao fazermos este caminho, que é um caminho passo a passo, ou seja, daquilo que eu disse, eu comecei com meditações de minutos para chegar a um ponto de já estar em meditações que podem durar 15 minutos, meia hora, ou seja, é um caminho. Ninguém pode pensar que começa logo uma meditação de meia hora e que consegue logo ouvir a sua voz interior. É um caminho que tem que se percorrer e eu senti isso, que percorri esse caminho através da dedicação e, por exemplo, uma das meditações que também a Daniela partilhou, que é a meditação de libertar, porque todos nós às vezes, todos nós temos questões profundas por resolver, todos nós passamos situações na infância, passamos situações na adolescência, na vida adulta, que se vão ficando aprisionadas, que nós reprimimos. E a meditação libertar é uma meditação ativa que permite mesmo deitar cá para fora, desbloquear. E eu posso dizer que eu já utilizei esta meditação várias vezes, já depois do curso também ter terminado, principalmente no fim de relações afetivas, em que nós nos sentimos em que fomos de alguma forma traídos ou de alguma forma que até nos traímos a nós próprios, muitas vezes nas relações nós nos traímos a nós próprios quando permitimos algumas coisas, vou usar aqui a palavra que é um pouco agressiva, somos violados, por assim dizer. Uma palavra Somos violados e violamos-nos, não é? Acho e violamos, exatamente. Falar abertamente sobre isso. E a meditação de libertar permitiu-me completamente libertar aquelas emoções naquele momento, a raiva que eu estava a sentir, a dor que eu estava a sentir, e conseguir encarar as coisas com mais tranquilidade, conseguir encarar o futuro. Isto só mesmo experienciando, não há como dizer. É uma das minhas favoritas, mas também, por exemplo, e que tem muito a ver comigo, que é a meditação do poder ilimitado, também, em que se trabalha o plexo solar. Como eu sempre tive muitas questões aqui de afirmação, questões de amor próprio, de acreditar em mim, que eu sou capaz, que eu consigo alcançar várias vezes, e hoje em dia faço essa meditação quando eu sinto que, por exemplo, olha, hoje vou trabalhar, mas não sinto aquela vontade, não estou ali, não estou inspirado, ou não sinto vontade de fazer nada, e aquela meditação acaba por me ganhar mais confiança, permite-me ter mais força para enfrentar o dia e acreditar mais em mim mesmo, que eu sou capaz, que eu consigo, ou mesmo perante um desafio, vou fazer uma coisa que seja mais desafiante, e aquela meditação permite-me eu ter mais energia e ter um pensamento mais vocacionado para eu estar bem comigo próprio e ter a noção que eu sou capaz, que eu consigo. E sim, é uma das minhas favoritas. Depois também há a transformação, por exemplo, comparativamente com a da libertação, temos a passiva, que é da transformação das emoções, também é muito, muito boa, quando não estamos naquela situação de raiva ou que estamos a expelir, mas que sabemos que ela é uma emoção que nos está a perturbar. Também costumo utilizar algumas vezes, também é muito boa. E uma meditação que eu... Sim, falando nessa meditação de aprendermos a libertar as emoções, porque há também muito esta crença, não é? Eu costumo dizer, a pessoa tem a crença de que vai meditar para deixar de sentir uma determinada coisa, mas na verdade a meditação coloca-te em contacto precisamente com aquilo que tu sentes. É um trabalho de observação, é um trabalho de ficar em mim em vez de ir à procura de uma escapatória. E se eu for meditar para já ir a pensar que eu não posso sentir isto, eu já vou meditar também como um escape, não é? E não como um contacto comigo. E não é esse, de facto, o trabalho que se faz.
E nesta partida que tu estás a fazer, a transformação das emoções e do libertar, tu falaste-me há pouco também, tu tiveste uma história muito incrível, que eu gostava de partilhar para as pessoas perceberem. Quando nós começamos a trabalhar este amor próprio, esta compaixão primeiro por nós, esta compreensão, depois isso também se espalha na forma como lidamos com o outro. E tu disseste que tinhas uma história muito engraçada que viveste em consultório, aliás, porque a tua vida já mudou, tu criaste um projeto, entretanto, tu estás também a ajudar pessoas e isto é tudo muito bonito. Portanto, o Bruno vem da área de financeira, mas entretanto o Bruno já tem 2 projetos em paralelo e estava-me a falar em consultório que viveu uma história engraçada com uma cliente que ainda hoje é cliente. Portanto, eu acredito que essa mulher também tenha aprendido contigo. Partilha connosco o que é que aconteceu e como é que esta prática de meditação também te ajudou a agir. Reação é diferente de uma ação, não é? Exatamente. Essa história foi uma senhora que entrou no meu gabinete e que vinha com um espírito muito, muito sisudo, vinha muito com a vontade de mandar pôr e dispor, ou seja, quase como a pessoa viesse ensinar ou dizer mesmo é assim que eu quero que me faça o trabalho. Pronto, a minha área de trabalho é a parte de terapia corporal, alívio de dores e massagem. E a senhora veio ali vinha muito perturbada, mas ao mesmo tempo chegou e disse, não, eu quero isto assim, é assim que eu gosto, é assim que me costumam fazer, e eu estou habituada assim, é assim, sabe? E eu, a primeira coisa que veio à cabeça foi... e isto foi o meu ego primeiro que pensou, que libertou e disse, Bruno, vais recusar a senhora, vais dizer que não atendes a senhora, porque a senhora tem que fazer, tem que, pronto, seguir as regras da casa, não é de acordo com aquilo que a senhora quer fazer, não é assim. Mas depois respirei fundo, lá está, isto passa-se em questão de segundos, porque temos uma pessoa à frente, não é agora espera que eu vou pensar, numa questão de segundos. Espera que eu vou meditar um bocadinho e já te respondo. Exatamente, vou meditar um bocadinho e já respondo. E as palavras que me vieram à cabeça foi, esta pessoa precisa da tua luz, da tua energia, a pessoa está tão massacrada da vida, está tão cheia de problemas, tão cheia de... que ela precisa mesmo da tua luz. E eu dei uma oportunidade e eu pensei, vamos avançar, tentei conciliar as coisas para ser um bocadinho da maneira dela, mas também ser da minha maneira. Para não te violares também, não é? Que isto para é super não, importante. exatamente, para não te respeitar o que eu sentia, porque senão ia cair novamente no meu padrão, que era agradar os outros, não é? Fazer da maneira como as pessoas queriam, e isso eu não me ia sentir bem. Correu muito bem a sessão, no final a pessoa mudou completamente, a pessoa estava muito agradecida, disse que gostou bastante, já numa só sessão sentiu logo alívio de dores. A senhora até mesmo em termos de semblante mudou completamente, um semblante fechado, no fim já sorria, e hoje em dia continua a ser minha cliente semanal, porque depois que se criou uma empatia, criou-se ali uma relação de amizade, profissional e amizade, porque houve ali, e hoje em dia é o que eu muitas vezes sinto com algumas pessoas, já não é o primeiro caso que acontece, pessoas que entram mesmo completamente absorvidas ou pelo trabalho e que entram ali com o pensamento acelerado e que querem despachar e que vêm com aquele ritmo acelerado, mas que depois acabam por parar e acho que também tenho certeza que sentem a minha energia. Aliás, eu acredito mesmo que isto também, através das nossas ferramentas internas que nós temos e também através da meditação, que acredito que tenho o dom da cura e se não assim fosse, não estaria nesta área, que é este o meu caminho, é este o meu propósito. E com isto, não sei se posso fazer uma revelação claro, sobre a minha atividade profissional. Antes de tu fazeres a revelação, Bruno, queria dizer só uma coisa super bonita e queria fazer aqui só um parênteses, não é um parênteses, na verdade é completar aquilo que tu disseste até agora, que o treino da meditação, muitas vezes as pessoas pensam que um estado meditativo realmente ele só surge ou só existe quando eu estou sentado de olhos fechados, não é? Mas a meditação é o treino para eu estar presente naquilo que acontece dentro de mim. E de tanto nós nos treinarmos,
acontecem-nos estas situações que tu dizes, que é, eu tenho a pessoa à minha frente, eu não lhe vou dizer, olha, eu vou agora meditar, vai esperar que eu já lhe dou uma resposta, não. Ou seja, o treino de atenção, o facto de treinarmos cada vez mais este estado de presença em nós e na própria dualidade, porque nós temos uma dualidade dentro de nós, não é? Faz uma coisa muito interessante, que foi isto que aconteceu, isto é o meu ego e não é por aqui que eu quero ir. E é muito fácil nós, às vezes, continuarmos a responder o ego, ou seja, a coisa acontece tão fácil dentro de nós que muitas vezes, quando vamos a ver, já respondemos com o ego e dizemos, ok, eu acabei de responder com o ego. Mas é muito bonito que a meditação treina-nos para escutar o pensamento, porque o que acontece, a maior parte de nós nós estamos tão entupidos de tanta coisa que os pensamentos estão lá e nós nem nos apercebemos que eles são rápidos demais. Aquilo que eu sinto é que a meditação parece que torna os pensamentos, cria-os, é como se eles começassem a aparecer à minha frente, mas em slow motion, não é? É assim uma velocidade menor, e eu ganho consciência de qual é a emoção e percebo se é minha, se é do ego, e se realmente eu quero responder daquela forma, ou se eu quero ser um exemplo para aquela pessoa, se eu quero ajudar aquela pessoa. E é tão bonito eu saber que tu te treinas, não é? Ao ponto de dizeres, eu não fui pelo ego, eu acabei por dar o colo a essa pessoa, mas eu também me respeitei, ou seja, tu não te violaste, tu disseste, ok, para a pessoa é importante isto, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que é o meu trabalho, porque senão não era o Bruno a trabalhar. Exatamente. E isso é muito bonito, e agradeço também por essa partilha, e porque, mais uma vez, a pessoa do lado lá vai pensar para si, ok, eu tenho sempre uma escolha, antes de responder a alguém, antes de fazer o que quer que seja, nós temos sempre uma escolha, e a escolha é escutar, a escolha é observar, e a escolha é também escolher sobre um pensamento ou outro. Por isso, sim, gratidão. Sem dúvida, agora, sem dúvida. Revela-nos essa surpresa que eu quero muito saber. Deixa-me só complementar, é mesmo aquilo que estavas a dizer. Eu hoje em dia sinto que no passado eu respondia às pessoas instintivamente, ou seja, se recebia, às vezes até uma pessoa pode me perguntar algo de uma forma mais agressiva, eu tinha a reação de responder instintivamente, ou às vezes até pelo contrário, não respondia e guardava para dentro o que era pior. Não me respeitava a mim próprio. E hoje em dia eu consigo não responder na hora, mas espero um momento exato e respondo, dou a resposta certa, dou a resposta que é certa de acordo com o meu sentir, e já não tenho esse instinto de responder instintivamente, que muitas vezes sabemos que é o nosso ego que está a responder, que recebe uma energia e devolve a energia na mesma frequência, e que não é esse o caminho. Bonito, tão bonito, que muitos homens te ouçam, que as mulheres que estão agora a ouvir ou ver, que possam fazer o seguinte, olha, ouve esta semente, ouve este ser, ouve esta pessoa, porque realmente, Bruno, é muito bonito ouvir-te, é muito bonito sentir-te, não é só ouvir-te. Eu tenho a certeza que quem está a ouvir está a sentir-te, e isso faz muita diferença. E agora estou curiosa porque disseste-me, eu não vou contar, eu só vou revelar em direto. Conta essa surpresa. Então, no passado dia 6 de abril, eu apresentei a minha demissão no trabalho da área financeira. Era um passo que eu tinha que dar, mas que havia aqui muitas questões relacionadas com a abundância, que até é um tema que tu hoje vais falar. Ai, que lindo! Bem, tu estás a fechar, isto parece combinado. Na verdade está combinado, no grande espírito, nas nossas almas isto está combinado. Tu estás a fechar precisamente com o tema que eu queria falar. Lindo, lindo, lindo. Ou seja, tiveste a coragem, 6 de abril despediste-te e vais-te dedicar aos teus projetos. Vou-me dedicar a 100% aos meus projetos, porque também tenho sentido que tenho bastante adesão e as pessoas procuram, e o que eu sinto, não posso voltar a recusar este tipo de ajuda. Eu já cumpri a minha missão na área financeira, foram 20 anos, foi importante. Não foi fácil dar este passo, porque as pessoas podem do lado de lá pensarem, estás louco, despediste, e então, e o teu rendimento, onde é que vais buscar o rendimento, o que é que vai acontecer? E nós sabemos que quando nós trabalhamos na área financeira temos estabilidade financeira, temos sempre, no final do mês, é garantido. E quem é trabalhador independente sabe que há sempre questões de
de riscos de ter ou não ter, para depois no final do dia pagar as contas. Mas eu acabei por entregar ao universo, não vou dizer que tomei a decisão sem ter uma base, sem dar os meus passinhos e ter alguma segurança, mas realmente foi uma decisão muito recente e estou muito feliz porque sinto-me livre, sinto-me liberto de algo que eu já não era feliz, já não me sentia feliz a fazer aquele trabalho e respeito o meu interior, respeito o que eu sinto interiormente, a minha vontade. Oh Bruno, olha, tu não podes ver os comentários, mas eu posso. Para quem está a assistir ao Sopro Divino em direto, estão aqui pessoas a escrever tão inspirador e é realmente tão inspirador. Obrigada. Já agora, Gratidão, gratidão. que te despediste e que tu sabes, é uma força do coração, é a força do grande mestre que habita em ti, não é? Que te disse, Bruno, segue, Bruno, vai, confia porque tu tens essa adesão, partilha com as pessoas quais são as tuas páginas, onde é que podem saber de ti, porque tu tens 2 projetos muito bonitos e assim as pessoas também podem visitar-te no Instagram e quem sabe alguém deste lado, não é, precisa das tuas mãos e da tua inspiração. Gratidão. Eu tenho 2 projetos. O primeiro projeto que eu comecei foi um projeto de criação de velas naturais de cera de soja com óleos essenciais. É flores.candle. Tenho página no Instagram e também no Facebook. Esse projeto neste momento está em pausa porque tive que dedicar realmente, canalizar as minhas energias mais para a área das terapias. Tenho página das terapias, é body.dharma.terapias.manuais no Instagram. Eu partilhei a página do Bruno, portanto se quiserem ir ver, mas isto também só está disponível 24 horas e este Sopro Divino vai ficar gravado eternamente. Exatamente. A partir de 6 de junho vou estar a 100%, porque ainda estou pronto a dar um tempo à casa, de onde estou a sair. A partir de 6 de junho vou estar 100% disponível para fazer atendimentos, tenho um espaço próprio e pronto. Hoje em dia o que eu sinto é que existe muitas pessoas a precisarem de ajuda, de cura, de alívio de dor. Infelizmente os nossos hospitais nem sempre conseguem dar vazão porque são muitos casos e há questões que podem ser resolvidas não só em hospital, mas numa fase inicial, quando é uma fase inicial, podem ser resolvidas em termos de massagem, de libertação, de mobilizações. Pronto. Eu também tenho site, se pesquisarem também na internet por Body Dharma, terapias manuais, vão encontrar e lá estou disponível para vos ajudar. Às vezes também o nosso trabalho que fazemos não é só o tratamento manual, mas também o tratamento de ouvir, o sentir e trocar energias. E essa troca de energia às vezes é o suficiente para a pessoa sair já mais aliviada e a seguir o seu caminho com alguma alegria. Tento fazer tudo o que faço com amor, porque acho que é um princípio. O princípio é mesmo entregar-me e fazer o meu trabalho com amor. O meu trabalho neste momento é a minha terapia. Isso sente-se, Bruno, olha, isso sente-se, aquilo que eu te desejo de coração e tenho a certeza que é isso que acontecerá. Tu estás com amor e na verdade a abundância, o dinheiro, essa energia responde ao amor. Quanto mais amas, mais recebes. Eu tenho a certeza que já é um sucesso, tu já és um sucesso, a tua história na verdade já é um sucesso e tu estás a inspirar hoje, vais inspirar amanhã e depois de amanhã e portanto eu agradeço poder ter a tua voz aqui, poder ter a tua história aqui e que muitas almas e que esta conversa seja uma semente e um sopro divino para as pessoas que nos escutarem. Obrigada, Bruno, foi um prazer ter-te aqui, mesmo. Igualmente, gratidão, Ruth, por tudo. És uma pessoa muito especial e o teu trabalho é muito especial para mim e a tua humildade que caracteriza de dares os colinhos, de falares com as pessoas sem qualquer inibição, sem qualquer problema, isso acho que é muito valioso, não tem valor o trabalho que fazes, por isso os meus agradecimentos e muita gratidão que tenho pelo teu trabalho. Obrigada, Bruno, deixas-me sempre com um enorme sorriso, tu já sabes disso, obrigada, tenho um carinho enorme por ti e na verdade para mim foi um grande prazer, e eu disse isso, foi um grande prazer mesmo acompanhar-te no curso, porque os meus alunos também me inspiram e esta é uma verdade, os meus alunos estão sempre a inspirar, portanto, muito grata pelo teu mestre que inspirou o meu. Um abraço, Bruno. Um abraço. Muito sucesso. Obrigado.